Eu quero ler com você nesta tarde um texto bíblico na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, que diz o seguinte: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Nós estamos vivendo uma situação em que nós não podemos mais nos congregar, estarmos juntos, desfrutarmos do mesmo local de culto, local de adoração, isto é, no santuário. Mas esse texto bíblico é um texto muito interessante, porque ele traz para nós muitos ensinamentos no sentido de que famílias fortes valorizam a igreja. E eu quero começar fazendo uma pergunta a você. Você valoriza as reuniões da sua igreja? Você é o tipo de pessoa, o tipo de crente, de cristão, que valoriza os cultos da sua igreja, as reuniões que ela propõe durante a semana? Você e sua família valorizam as atividades da sua igreja? É uma pergunta que nós precisamos responder. Quando o escritor aos Hebreus escreveu esta carta, ela foi escrita num momento em que não havia uma igreja com a estrutura de hoje. Mas mesmo assim, havia as reuniões, havia os cultos. Os crentes se reuniam para louvar e bendizer o nome do Senhor. Tanto é que a palavra que o escritor usa para nos falar de congregação, ela tem um sentido de assembleia oficial. Então já era hábito dos cristãos se reunirem para louvar a Deus. Alguns cristãos, no entanto, segundo a leitura que fizemos, estavam negligenciando as reuniões, não estavam dando importância às reuniões. Talvez até iam quando queriam ir, iam quando lhe era propício a ir, mas não estavam dando a importância às reuniões. Então, o escritor, ele diz para nós a preocupação dele com isto. Então ele vai destacar aqui alguns perigos que as pessoas que têm esse hábito de não valorizar as reuniões da sua igreja podem estar cometendo. Por exemplo, quem não valoriza as reuniões da sua igreja está com isso criando uma tendência, um hábito que não é bom para a igreja, que não é bom para a pessoa e também que não é bom para as famílias. Um outro perigo que pode vir deste hábito, dessa tendência, é que isto não fortalece a vida espiritual da igreja. Não valorizar os cultos da igreja, não valorizar as reuniões da igreja, vai fazer com que essa igreja não cresça espiritualmente. Porque os cultos, eles propiciam um fortalecimento espiritual para a igreja. Estar no culto, então, é importante que se diga, estar no culto cria em nós, cria na vida da igreja um encorajamento mútuo. É um encorajando o outro, é um ajudando o outro. Estar no culto não somente vai criar um encorajamento mútuo, mas também vai nos ajudar a juntos enfrentarmos as lutas do dia a dia, e olha que não são poucas, principalmente nos dias atuais, até a volta de Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus, ele usa uma expressão, como é costume de alguns. Se formos transportar para a realidade de hoje, essa palavra alguns, poderíamos substituí-la por muito, como é costume de muitos, não valorizar as reuniões da sua igreja. Cada vez mais, pessoas e famílias inteiras têm negligenciado a participação nos cultos na igreja. Hoje, vivemos uma realidade de não estarmos presentes, mas vamos voltar a estar presentes para a glória e honra do Senhor. Vamos estar novamente no templo. Isto voltará a acontecer no momento de Deus, no momento certo. Mas enquanto isso não acontecer, nós podemos estar valorizando a nossa igreja através da nossa participação
no mundo virtual, através dos apps, através dos e-mails, dos Facebooks, dos YouTube, através da nossa participação, a partir das atividades que a igreja tem colocado à disposição dos irmãos. É importante a sua divulgação acerca dessas atividades da igreja. E quem faz isso está valorizando a sua igreja, está contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Portanto, meus amados irmãos, famílias fortes valorizam a igreja. Famílias fortes entendem a importância da igreja, porque a igreja é uma comunidade de irmãos. A igreja é a comunidade da cruz, é onde nós comungamos a mesma fé, aonde nós compartilhamos o nosso choro, a nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança. Portanto, fica aqui a minha orientação como seu pastor. Valorize a sua igreja, ore pela sua igreja, participe da sua igreja, contribua com a sua igreja, porque fazendo isto, por certo, o reino de Deus vai crescer e famílias fortes valorizam a sua igreja. Que Deus te abençoe, um abraço no seu coração e que a bênção de Deus, a paz do Senhor esteja com você e com sua família durante toda essa semana. Amém.